Ecoa PUC Rio, Brasil Energia, Bratec e Visão TV trazem o tópico da burocracia aos negócios, com Adriano Pires, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. Obrigado por aceitar o café. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Cavanha. Mais uma vez, te agradecer o convite pelo café, né? E os outros cafés que nós fizemos foi sempre com muita audiência. Então, eu quero te dar também outra vez parabéns aí pelo café com Cavanha. Obrigado, Adriano. Muito bom. Adriano, queria colocar um tema para a gente discutir, né? Com a mudança radical e repentina por conta da pandemia, né? Do tipo de trabalho, a rotina de trabalho das pessoas, né? A intensificação do home office, o não controle do horário, né, das pessoas, a inaplicabilidade do auxílio transporte, porque as pessoas estão em casa, que teoricamente o auxílio transporte virou. Quando a gente voltar, supostamente, à normalidade, todos nós desejamos que se volte, a legislação trabalhista possivelmente vai ficar caduca, velhaca, mas não só no Brasil, inclusive no mundo todo, não? Eu acho que sim. Eu acho, Cavanha, que esse assunto é um assunto muito importante, né, da gente tratar nesse momento aí da pandemia, porque é outra mudança radical, transformacional que o mundo e o Brasil vão ter, né? Dentro daquele contexto que a gente já falou no outro café da destruição criativa, né, que é onde você vai fechar empresas velhas, vão vir empresas novas, empregos velhos, vão vir empregos novos. Também você vai ter uma destruição criativa nesse campo da burocracia, né? Que em economia a gente trata com o conceito de custo de transação, né? Então, uma empresa ela tem os custos produtivos, né? Que são os normais, de quanto custa ela fabricar determinado produto, e tem os custos de transação, que são aquelas que vêm da burocracia, né? Tirar uma licença ambiental, tirar uma autorização numa agência reguladora, né, o TCU fiscalizando. Então, quer dizer, no Brasil, a gente tem um custo de transação elevadíssimo, né? Aliás, dado inclusive a nossa tradição ibérica, né? A tradição ibérica também nos deu muita coisa boa, mas também deu coisa ruim. Uma das coisas ruins é essa excessiva burocratização. Que é coisa mais burocrática que um cartório, né? Cartório, que coisa mais burocrática que você ter que pedir, reconhecer firma de você mesmo, né? A gente hoje, se for num cartório, né, e tem vários na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades do Brasil, né, a gente vê que é uma coisa dinossáurica, né? Você entra lá dentro, a quantidade de papel que tem, né, é muito pouco informatizado, né? Então, aquilo ali, para mim, o cartório assim, é o grande símbolo, o grande monumento da burocracia brasileira. Agora, nessa questão do trabalho, você também tem razão, porque o que vai acontecer? Eu acho que um dos desafios aí é daqui até o final desse ano, quando a gente começar a reabrir a economia, né, flexibilizar o trabalho para poder compensar o período da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque só trabalho gera riqueza. Né? Enquanto a gente está dentro de casa, não tem geração de riqueza. Né? As pessoas têm que entender isso. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que o dinheiro do governo não é um dinheiro gratuito nem é ilimitado. Né? Porque senão você vai ter um país cada vez mais pobre e daqui a pouco não tem dinheiro para dar para todo mundo. Né? Então o trabalho a volta ao trabalho é importante. Ela vai ser feita, como você falou, talvez faseado, né? Num primeiro momento, que eu acho que a gente vai viver dois momentos, e os dois momentos vão ter transformações no modo do trabalho. O primeiro momento é o período da reabertura até você ter um antiviral ou você ter a vacina. E depois o segundo momento é pós-vacina ou pós-antiviral, né, que aí vai ser o da normalidade maior. Mas, de qualquer maneira, né, a gente está vendo, ontem eu estava lendo uma notícia que o XP, né, que a gente conhece bem, muitos de nós, inclusive, tem dinheiro lá aplicado no XP, eles estavam declarando ontem que eles já esticaram o prazo de home office até dezembro. Né? E estão falando também que, quando voltar a uma normalidade maior, não vai ter mais aquela quantidade de gente trabalhando dentro dos escritórios da empresa. Você vai ter um outro tipo de relacionamento
o funcionário do XP. Uma coisa curiosa também nessa relação de trabalho, Cavanha, é que até o coronavírus, quer dizer, o que se falava, né, o que se dava de exemplo para ter eficiência das empresas, eram aqueles salões, né, aqueles espaços, aquelas lajes grandes, né, dos edifícios comerciais, onde você tinha um adensamento muito grande de pessoas, e também o diretor, o presidente da empresa, não tinha mais sala individual, ele ficava no meio da galera, né? Então a galera também não tinha mesa mais, são aquelas estações de serviço que o cara fica a um palmo de você, e era eficiência porque era para evitar que o cara conversasse no celular com a namorada ou com o filho, era para evitar que o cara lesse jornal, tá certo? Porque o cara estava do lado, estava tomando controle do tempo. Controle aí. Quer dizer, eu acho que agora vai ser totalmente diferente. Agora acho que o presidente, o diretor da empresa vai querer ter uma salinha só para ele, isolada. O espaçamento nas estações de trabalho também provavelmente vão ter que ser maiores. E talvez tenha que criar uma espécie de um muro de acrílico, né, separando o cara que fica à tua direita e o cara que fica à tua esquerda. Né? Então, isso para mim é uma coisa que tem uma grande chance de acontecer. Você tocou em alguns pontos, eu queria até retornar. Quer dizer, um deles é o cartório, né, que é o símbolo da burocracia do processo improdutivo. Claro, os registros e tal. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, e agora eles inventaram a digitalização. Só que a digitalização é pegar os documentos em papel e colocar em PDF. Não é mudar o processo, não é simplificar o processo, fazer só o que é essencial, é pegar toda aquela confusão e jogar tudo isso para a nuvem eletrônica. Então, há uma confusão entre processo e digital, né? Quer dizer, você tem que andar com o processo, né? Otimizar o processo, reduzir as demandas desnecessárias, né? Se quem já comprou um imóvel, sabe a burocracia que né, para você ter uma escritura do teu imóvel, né? Para tirar a escritura, você tem que tirar as certidões suas, as certidões do sujeito que está vendendo para você, aí depois você tem que pagar por aquela escritura que não é barato, né? Você depois tem que registrar a escritura, não basta tirar a escritura, depois que você está com a escritura na mão, você tem que ir no registro de imóvel, registrar o negócio, né? Então, assim, o que a gente está vendo, por exemplo, agora também na pandemia interessante é o seguinte, uma coisa bem bacana é a solidariedade que as pessoas têm, né? Então, você está vendo aí na rua as pessoas entregando cesta de alimentos, né? Está entregando também quentinha, né? Então, o cara faz uma quentinha em casa, num restaurante, vai para a rua entregar. Você imagina o seguinte, num tempo de normalidade, isso era impossível. Né? Você ia ter que ter um alvará da prefeitura, você ia ter que ter não sei quantos milhões de papéis, porque senão o nego ia lá te multar, ia te prender, né? Porque eu sempre falo essa coisa tem duas frases interessantes que eu sempre ouvi, que o que vai matar o Brasil é a máquina Xerox, né? Você tem que tirar Xerox de tudo, cara. Para atender a burocracia, né? Então, é uma coisa, assim, muito louca, cara, né? Então, e outra coisa é o seguinte, né? Uma coisa fundamental para os países crescerem, né? E para o capitalismo se desenvolver é o tal do empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, exatamente, quando você quer incentivar o empreendedorismo, ao mesmo tempo você tem que reduzir a burocracia. Tá certo? Perfeito. Burocracia e empreendedorismo não andam juntos, tem que andar muito separados. Quanto mais burocracia, menos empreendedorismo. Menos iniciativa. Então, você tolhe a iniciativa. Então, um garoto nos Estados Unidos, a gente vê isso em filme, inclusive, não precisa nem ir aos Estados Unidos, ele às vezes abre, né, quando ele está adolescente, ou durante o período dele do colégio, da faculdade, ele às vezes abre um negócio na garagem da casa dele. Tá, para vender não importa o quê, né? E você não precisa ir lá na prefeitura para tirar um alvará, para tirar uma licença, né? Então, né, porque aqui no Brasil outra coisa que é uma frase que a gente conhece bem é que a burocracia também cria o quê? Cria dificuldade para vender facilidade, né? Então essa também é outra máxima dessa questão que a gente está tratando, né? Eu brinco que o cara que faz licenciamento ambiental, lá o IBAMA,
ele não quer resolver problema, ele cria problema para depois resolver. Então é assim que é a lógica do negócio. Então, voltando aos países que incentivam o empreendedorismo, os Estados Unidos sempre foi uma referência, né? Você vê que provavelmente figuras como Bill Gates, ou como o Steve Jobs. Steve Jobs, exatamente, não nasceriam no Brasil, né? Não tem como nascer no Brasil um cara desse, né? Porque, porra, o cara não... Aliás, outra coisa, se alguém na Vila também já abriu uma empresa, sabe como é que é o périplo, né? A via crucis para abrir uma empresa. E tem uma via crucis pior ainda, que é para fechar, né? Então, muitas vezes você não é estimulado a abrir um negócio, porque é tanta papelada, custa tão caro abrir uma empresa, que aquele dinheiro que você deveria botar no teu negócio, você já antecipa. Então a gente brinca o seguinte, né? Que aí junta também a questão de imposto, né? Que no Brasil também é uma loucura a questão do imposto, né? O Brasil tem quase 40% do PIB brasileiro é imposto, né? E da quantidade de imposto também, não só o valor, mas a quantidade, né? E está ligado também essa questão da burocracia, porque quanto mais imposto, mais burocracia, mais papel você tem que apresentar, mais não sei o que você tem que ir lá na repartição, não importa onde, né? Então, assim, é um negócio kafkaniano, né? Entendeu? Porque, e aí eu acho, né, voltando um pouco agora aqui para esse momento de pandemia, que esse tipo de destruição criativa, né, pegando lá outra vez o conceito do Schumpeter, ela deveria também acontecer, né, em relação a esses custos de transação, né? Esses custos de transação precisam ser reduzidos no Brasil, né, porque o pessoal, há um empoderamento muito grande de determinadas, vamos dizer assim, órgãos de governo. As próprias, né, a gente tem amigos, inclusive, nas agências reguladoras de energia, que é um setor que eu e você temos mais proximidade, né? Cara, tem coisa ali que o cara também se acha Deus, às vezes, ali. Exato, esse é o ponto. Eu queria até te puxar um tema. Às vezes, todo mundo diz assim, não, a agência reguladora tem que ter autonomia e independência. Eu não defendo isso. Agora, não pode confundir autonomia e independência em achar que é Deus, né? Que é intocável, que sabe tudo, e que desconfia de todo mundo, e que exige papéis em X necessários. E que demora pra caramba, né? Você entra com um pedido, o empresário que entra com um pedido num órgão desse, ele tem pressa, cara. Porque quanto mais demora a sair, né? Então eu quero abrir um posto de gasolina. Porra, eu comprei o terreno, eu me entendi lá com a distribuidora, com a Raizen, com a Ipiranga, com a BR, porra, mas aí eu não tenho o papel da NP que me autoriza a abrir a porta. Então, cara, Adriano, essa coisa do Brasil que a gente precisa de combater, e eu acho que é uma oportunidade bacana na crise para a gente discutir esse assunto e a gente, de fato, resolver. A gente já teve outras iniciativas, você lembra do ministro Hélio Beltrão, que foi colocado... Desburocratização. Exatamente. Né, entendeu? Então, ali ele já conseguiu fazer algumas coisas, mas eu acho assim, que já que a gente está vivendo um momento de disrupção, né, isso é verdade, e a disrupção, ela leva à destruição criativa, tem que acontecer também, não só em relação a atividades produtivas, como tem em relação a atividades, vamos dizer assim, mais burocráticas. Né? Então, se a gente quiser sair mais moderno... dessa confusão toda que a gente está metido. Você falou em regulação, me interessa muito puxar o tema e discutir com você a questão da regulação, especificamente para a atividade produtiva brasileira, quer dizer, especial a energia que nós estamos ligados, né, quer dizer, ela em princípio é o seguinte, quer dizer, foi feita a regulação para a área offshore e aí levada para o onshore, então é muito dura para o onshore, porque a do offshore é muito mais complexa em termos de riscos, e aí então não se tem uma legislação legal no onshore. Então o pessoal da ABP outro dia estava reclamando, tem que refazer do zero, tem que fazer uma coisa simples e fácil. Aí, mais umas coisinhas, né? Quer dizer, essa questão da autoridade, né, da agência, não, eu sou autoridade, eu autorizo, quer dizer, todos os textos são eu autorizo. Gente, não é isso, eu estou de acordo com o processo, é outra coisa. Autorizar é uma coisa...
Outra questão importante, né, do empoderamento, né, que as pessoas, quando chegam num evento, elas são aplaudidas, são citadas, são mencionadas, né? Um negócio meio lá da década de, sei lá, de quando, né? Eu acho que, né, o Cavanha... Mas só que a minha questão é a seguinte, você não acha que essa questão toda de agência reguladora, legislação, regulação, especialmente para a energia, tinha que passar por refazer do zero, deixar essa andando e refazer uma nova do zero para construir uma coisa simples, moderna e eficaz? Olha, eu acho assim que a regulação, né, ela teve dois momentos na história aí, né? Antigamente, você tinha uma regulação que ela era muito focada no direito, né? Então era muito legalista, né? Então é proibido isso, é permitido isso, né? Então isso aí engessava muito, né, o próprio caráter, outra vez, do empreendedorismo, né? Ela não promovia uma maior até concorrência em determinados mercados, né? E aí você teve lá no governo do Ronald Reagan, né, e da Margaret Thatcher, um movimento que você falou da desregulamentação, a desregulação da economia, né, onde você transformou aquelas agências reguladoras numas agências mais interdisciplinares, né, com a presença o quê? Do cara que é advogado, da lei, a lei tem que ser olhada, evidentemente, mas também você colocou a presença do economista. Para quê? Qual seria a função? É o seguinte, quanto menos regulação, melhor. Então, a função da nova agência reguladora seria o quê? Seria promover a concorrência em segmentos que precisam ser regulados. Então, por exemplo, a questão da energia elétrica, né? A energia elétrica, a distribuição de energia elétrica é um setor que tem que estar regulado, como a distribuição de gás natural, porque é um monopólio natural, tá certo? Então, sendo um monopólio natural, você não pode deixar o cara solto, senão a Light vai chegar na minha casa, na sua, cobrar o que ela bem entender, pô. E até porque também não dá para ter duas Lights, não dá para botar um fio paralelo a outro, que economicamente não dá resultado. Agora, a função da agência reguladora, o que é? É tentar criar mecanismos para, mesmo nesse mercado que tem a necessidade de ser regulado, você ter a concorrência, porque a concorrência é a melhor maneira de proteger o consumidor. Agora, por exemplo, gasolina. Gasolina precisa de regulação. Quer dizer, né? Eu vou falar uma coisa aqui agora que muito amigo nosso não vai gostar. Mas, assim, a Agência Nacional do Petróleo, ela foi criada num contexto que existia o monopólio da Petrobras, né? Então, quando ela foi criada, ela era para ser um pouco assim, da fiadora de investidores estrangeiros que viessem para o Brasil participar de leilões de petróleo, por exemplo, para que a Petrobras não engolisse esses caras e não impedisse o crescimento deles, tá certo? Agora, a agência de petróleo que eu conheço só tem no Brasil, cara, porque petróleo é uma commodity, né? Gasolina é commodity, diesel é commodity, né? Talvez a única coisa que existe aí nos combustíveis fósseis que mereceria uma regulação é gás natural, né? No transporte do gás e na distribuição do gás, né? Mas, no entanto, quer dizer, o que aconteceu no Brasil? Você começou também a virar moda ter agência reguladora. Aí você tem hoje no Brasil a agência reguladora de tudo, do cinema, da aviação, não sei. Tem tudo que é setor da economia, os que tem que ter agência tem, os que não tem também tem. Porque virou uma nirvana. Quer dizer, a solução para a economia brasileira é ter agência reguladora. Aí você dá uma solução dessa. Num país que tem, volto a repetir, a tradição ibérica da burocracia e do funcionário público se achar, né, o bacana, né? Porque, vamos lá, hoje em dia nem tanto, mas há bem pouco tempo atrás, toda a família gostava de ter que o filho ou a filha fosse funcionário público. Cara. O funcionário público era um status, tá certo? Então, o cara, ele cresce lá dentro e ele começa a achar que ele é o cara mais importante. Qual é a consequência disso? No Brasil, por exemplo, e em outros países também, é que você tem hoje empresas que tem um departamento na empresa só para conversar com a agência reguladora, só para conversar com políticos, por causa de leis que também passam no Congresso Nacional.
Então, o cara, ele gasta um dinheiro que não é pequeno, com advogados, com consultores, só para proteger a empresa de alguma, alguma elucubração maior ou alguma maluquice maior que um sujeito numa agência reguladora acha que tem que acontecer. Entendeu? Então, mas qual é a consequência disso? Ele desvia o foco do negócio dele, tá certo? Então, ele começa a gastar dinheiro, né, aonde ele não precisaria. E o pior, outra vez, você tira a capacidade de inovação dele, né? Você tira a capacidade de empreender dele, que é isso que é o maior estrago que pode ser feito, né? Então, eu acho que essas coisas assim, a gente precisaria mesmo repensar, né? Porque você vê agora, por exemplo, tem uma discussão agora interessante em cima de funcionário público, que é o seguinte, com essa história da pandemia, né, está passando várias leis no Congresso Nacional, né, para ajudar, né, as empresas a sobreviverem, as pessoas a sobreviverem, né? E uma dessas leis que está mais badalada e discutida na televisão e nos jornais é a lei que impede que o funcionário público tenha aumento, né? Porque, não, peraí, se você está mandando embora gente do setor privado, desempregando, você está reduzindo o salário, por que não o funcionário público também? Entendeu? E aí você vê que existe todo, que vem junto com a exacerbação da burocracia, vem também sempre o crescimento do tal do corporativismo, né? Entendeu? Então você cria uma situação, monstros, né? Você cria um ambiente que as empresas, quer dizer, elas têm que começar a se cada vez mais não é que no corporativismo sempre vai acontecer, o problema todo é a taxa do problema, né? Que no Brasil é muito alta, por isso custo de transação é um conceito que foi criado por dois economistas, né? E o conceito é tão importante, né, que os dois, em diferentes datas, né, foram um prêmio Nobel, né, que foi o Robert Coase e o Oliver Williamson. Então, você vê a importância do tema que gerou 2 prêmios Nobel de Economia. Então, assim, eu fico realmente assim, sempre preocupado com isso, porque é um problema, né, Cavanha, que atinge todo mundo. O cidadão individual, né, atinge a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. Entendeu? Então, é um custo que a sociedade paga, não precisando pagar tanto. O problema é esse. O problema é esse. Adriano, tem outra questão que também queria trazer para conversar um pouquinho com você, que é a questão da onda do compliance. Depois de várias crises aí de quebras de empresas e questões até contábeis, veio a onda do compliance, um monstro de um compliance, e o compliance virou, em alguns lugares, burocracia, né? Tem empresas que têm 7 comissões que assinam e verificam um determinado processo. E, obviamente, que ninguém vai ler tudo aquilo, tudo de novo. Então, são assinaturas ao vento, né? Então, essa questão do compliance, como é que você enxerga também na sociedade? Eu acho que o compliance também, vamos lá, ele é um modismo, né? Por que é um modismo? Porque se resolveu... A gente sempre tem uma tendência a querer resolver um problema que existe, problema grave, com uma bala de prata, né? Então, a gente não entende que, às vezes, as soluções elas vêm de uma composição de respostas àquele problema, e não de uma resposta única, né? Então, a gente teve no Brasil, realmente, infelizmente, toda essa confusão da Lava Jato, né? E aí, para evitar que você tenha novas lava-jatos, você veio com esses compliances de uma rigidez, né, que, outra vez, que é um obstáculo ao crescimento da economia. É irracional, né? Não, é totalmente irracional. É irracional e a irracionalidade dos processos, em uma grande parte das empresas, principalmente as estatais, em particular, onde a coisa foi mais exacerbada ainda, leva também o seguinte, cara, leva também a dificultar crescimento econômico, geração de emprego, entendeu? Então, hoje, por exemplo, você vai vender uma caneta, uma empresa aí XYZ,
né? Antigamente você vendia a caneta e o cara te pagava em 3 dias. Agora demora 3 meses. Né? Porque até todo mundo assinar o papel que aquela caneta tem tinta, que aquela caneta é bacana, que a caneta não está superfaturada. Entendeu? Então, e eu acho que no final do dia, na minha cabeça, é o contrário. Quer dizer, compliance demais pode levar, na minha opinião, aos problemas que a gente quer combater. Entendeu? Então, exatamente um pouco do inverso, né? Porque tudo que é exagerado, né, não é... O efeito rebote. Tudo que é exagerado não é produtivo, né? Tudo que é exagerado gera ineficiência, né? E o medo também é uma ineficiência, né? Porque o cara hoje que está lá numa empresa qualquer, ele tem medo de assinar um papel, pô, né? Isso acontece até antes da mesma Lava Jato, a questão ambiental no Brasil, é um problema sério, é esse. Que o cara lá que assina a porcaria do papel, se der um problema ambiental, depois vem uma ação na física, né? Hoje, por exemplo, né, essa coisa do compliance aí é um dos fatores que muita gente de qualidade técnica, que eu estou falando, gente que conhece, gente que podia estar ajudando o Brasil, não aceita trabalhar em governo. Entendeu? É uma das razões, não aceita trabalhar em governo, não aceita ir para conselho de administração, porque o cara fala assim, porra, entendeu? Vou me meter nisso, vai gerar um problema para mim, tá certo? Grande chance, entendeu? E aí eu vou ficar com esse problema o resto da minha vida. Então isso aí, quer dizer, acaba também que você... Inibindo. Que a cadeira, né, Cavanha, nunca fica vazia, né? Alguém vai sentar lá, cara. O negócio de cadeira vazia não existe. Né? Isso é uma coisa que a gente aprende e é uma verdade verdadeira. Então, acaba que quem vai sentar na cadeira não é o cara mais apropriado, né? Não é a pessoa, o profissional que poderia dar uma dinâmica melhor ali naquela empresa para a qual ele vai trabalhar. Ou seja, temos um longo caminho para propiciar negócios, incentivar o empreendedorismo, um longo caminho, e reduzir essa carga pesada, desnecessária, asfixiante que a gente carrega aí da burocracia. Eu acho assim, Cavanha, eu acho que o Brasil, né, nessa crise da pandemia, infelizmente, a gente está assim, sem comando no combate à pandemia, né? Essa brigalhada entre o presidente da República, os governadores e prefeitos, isso acaba tendo repercussão política, né? Porque aí a briga política aparece, né? Outra vez entre o presidente, o Congresso e o próprio STF, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí acaba também dizimando mais ainda a economia, né? Porque isso é um efeito cascata, né? E a gente hoje, mais do que nunca, o Brasil deveria estar sendo reformista, né? A gente precisava de um governo reformista e um Congresso reformista, né? O que eu estou falando com isso? Tem que aproveitar esse período para a gente ter condições do Brasil, quando passar isso tudo, virar um grande player internacional, né? E aí você precisa fazer o quê? Reforma tributária, reforma administrativa, reforma no petróleo, aí, acabar com a partilha, aproveitar o modelo da concessão, tudo isso eu estou falando, modernização do setor elétrico, lei do gás natural, um marco legal do saneamento, poxa, isso aí é essencial, fundamental. Então, nós precisávamos de um Congresso que fizesse isso junto, em parceria com o Executivo. Porque quando eu falo reformista, eu também já estou associando a palavra reformista a menos burocratização, entendeu? A um papel das agências reguladoras melhor, não é menor, é melhor, né? O Roberto Campos falava uma frase que o negócio não é ter muita gordura, o negócio é ter músculo, né? E as instituições brasileiras, elas pecam por essa questão, é muita gordura e pouco músculo, entendeu? Então a gente tinha que fazer essa modificação aí, e aí a gente estaria, então isso aí, quer dizer, são dois pilares que a gente deveria estar olhando nesse momento. O pilar, destruição criativa, no sentido que vai ter a chegada de novas empresas, novos empregos, o mundo não vai ter a mesma percepção que tinha antes da crise.
Agora, também tem a destruição criativa, que é nessa questão da reforma do Estado, vamos dizer assim. Né? E a reforma do Estado passa por reformas em diferentes setores. É isso que eu acho que a gente já está fazendo, entendeu? Mas, para isso, a gente precisava de ter liderança, né? E infelizmente, eu acho que, vamos lá, vamos ser sinceros, essa crise da pandemia pegou o mundo meio assim, sem liderança nenhuma, né? Nem no Brasil eu também não enxergo nenhuma liderança a nível mundial, entendeu? Você teve na Segunda Guerra, que foi um momento de disrupção, você tinha lá, né? Você tinha o Churchill, né? Você tinha lá o De Gaulle na França, né? Você tinha o Roosevelt, né? Nos Estados Unidos, né? Entendeu? Então você tinha lideranças reais para conduzir, né? Porque a hora que você mais sente falta de uma liderança é em período de crise, né? Quando está tudo céu de brigadeiro, você não é tão necessário assim, né? Então, acho que lideranças que capitaneassem, né, essas mudanças, né? Não é possível, volto a dizer, que o Brasil, depois dessa confusão toda que a gente está vivendo, desse momento de disrupção, a gente continua exigindo que o cara reconheça a firma dele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Assim, é um negócio surreal, né? E chega a ser uma piada pronta, né? Muito bom. Queria agradecer, Adriano Pires, pela conversa, da burocracia aos negócios. Eu acho que a gente tocou grandes pontos aí. Muito grato. Um abraço, Cavanha. Até a próxima, então. Um e se cuida. Um abraço. Nos cuidemos. Tá bom, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.